autopoiese, a organização dos seres vivos. Os hiperciclos estudados por Aja se auto-organizam, se auto-reproduzem e evoluem. Não obstante, hesita-se em chamar esse ciclo de reações químicas de vivos. Então, que propriedades um sistema deve ter para ser realmente chamado de vivo? Podemos fazer uma distinção nítida entre sistemas vivos e não vivos? Qual é precisamente a conexão entre auto-organização e vida? Eram essas as perguntas que o neurocientista chileno Humberto Maturana fazia a si mesmo na década de 60. Depois de passar 6 anos fazendo estudos e pesquisas em biologia na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde colaborou com o grupo de Warren McCulloch no MIT, recebendo forte influência da cibernética. Maturana voltou à Universidade de Santiago em 1960. Lá especializou-se em neurociência e, em particular, no entendimento da percepção da cor. A partir dessas pesquisas, 2 questões principais cristalizaram-se na mente de Maturana. Como ele lembrou mais tarde, entrei numa situação na qual minha vida acadêmica ficou dividida. E me orientei para a procura das respostas a 2 perguntas que pareciam seguir em sentidos opostos, a saber: qual é a organização da vida? E o que ocorre no fenômeno da percepção? Maturana se debateu com essas questões por quase uma década e, graças ao seu gênio, encontrou uma resposta comum a ambas. Ao obtê-la, tornou possível a unificação de 2 tradições de pensamento sistêmico. Que estavam preocupadas com fenômenos em diferentes lados da divisão cartesiana. Enquanto biólogos organísmicos tinham investigado a natureza da forma biológica, ciberneticistas tinham tentado entender a natureza da mente.
Maturana compreendeu, no final dos anos 60, que a chave para esses dois quebra-cabeças estava no entendimento da organização da vida. No outono de 1968, Maturana foi convidado por Heinz von Foster a se juntar ao seu grupo de pesquisas interdisciplinares. Na Universidade de Illinois, e a participar de um simpósio sobre cognição realizado em Chicago alguns meses depois. Isto lhe deu uma oportunidade ideal para apresentar suas ideias sobre a cognição como um fenômeno biológico. Qual era a ideia principal de Maturana? Em suas próprias palavras, minhas investigações sobre a percepção da cor levaram-me a uma descoberta que foi extraordinariamente importante para mim. O sistema nervoso opera como uma rede fechada de interações, nas quais cada mudança das relações interativas entre certos componentes sempre resulta numa mudança das relações interativas dos mesmos e de outros componentes. Com base nessa descoberta, Maturana tirou duas conclusões que lhe deram as respostas a essas duas grandes questões. Ele supôs que a organização circular do sistema nervoso é uma organização básica de todos os sistemas vivos. Os sistemas vivos estão organizados num processo circular causal fechado que leva em consideração a mudança evolutiva na maneira como a circularidade é mantida, mas não permite a perda da própria circularidade. Uma vez que todas as mudanças no sistema ocorrem no âmbito dessa circularidade básica, Maturana argumentou que os componentes que especificam a organização circular também devem ser produzidos e mantidos por ela. E concluiu que esse padrão de rede, no qual a função de cada componente é ajudar a produzir e a transformar outros componentes, enquanto mantém a circularidade global da rede, é a organização básica da vida. A segunda conclusão que Maturana extraiu do fechamento circular do sistema nervoso corresponde a uma compreensão radicalmente nova da cognição. Ele postulou que o sistema nervoso é não somente auto-organizador, mas também continuamente autorreferente, de modo
modo que a percepção não pode ser vista como a representação de uma realidade externa. Mas deve ser entendida como a criação contínua de novas relações dentro da rede neural. As atividades das células nervosas não refletem o meio ambiente independente do organismo vivo. E, consequentemente, não levam em consideração a construção de um mundo exterior absolutamente existente. De acordo com Maturana, a percepção e, mais geralmente, a cognição não representam uma realidade exterior. Mas, em vez disso, eles especificam uma por meio do processo de organização circular do sistema nervoso. Com base nessa premissa, Maturana deu o passo radical de postular que o próprio processo de organização circular, com ou sem sistema nervoso, é idêntico ao processo de cognição. Sistemas vivos são sistemas cognitivos. E a vida como um processo é um processo de cognição. Essa afirmação vale para todos os organismos, com ou sem um sistema nervoso. Essa maneira de identificar a cognição com o processo da própria vida é, de fato, uma concepção radicalmente nova. Suas implicações são de longo alcance e serão discutidas detalhadamente nas páginas seguintes. Depois de publicar suas ideias em 1970, Maturana iniciou uma longa colaboração com Francisco Varela, um neurocientista mais jovem da Universidade de Santiago, que era aluno de Maturana antes de se tornar seu colaborador. De acordo com Maturana, a colaboração entre ambos começou quando Varela o desafiou numa conversa a encontrar uma descrição mais formal e mais completa da concepção de organização circular. Imediatamente, eles se puseram a trabalhar numa descrição formal, completa, da ideia de Maturana. Antes de tentar construir um modelo matemático, e começaram inventando um novo nome para ela, autopoiese. Auto, naturalmente, significa si mesmo, e se refere à autonomia dos sistemas auto-organizadores. E poiese, que é compartilhada na mesma raiz grega com a palavra poesia, significa criação, construção.
Portanto, autopoiese significa autocriação. Uma vez que eles introduziram a palavra nova sem uma história, foi fácil utilizá-la como um termo técnico para a organização característica dos sistemas vivos. Dois anos mais tarde, Maturana e Varela publicaram sua primeira descrição de autopoiese num longo ensaio e por volta de 1974, eles e o seu colega Ricardo Uri desenvolveram um modelo matemático correspondente para o sistema autopoiético mais simples, a célula viva. Maturana e Varela começaram seu ensaio sobre a autopoiese, caracterizando sua abordagem como mecanicista. Para distingui-la das abordagens vitalistas da natureza da vida. Nossa abordagem será mecanicista. Não serão nela aduzidos forças ou princípios que não se encontrem no universo físico. No entanto, a sentença seguinte esclarece de imediato que os autores não são mecanicistas cartesianos, mas sim pensadores sistêmicos. Não obstante, nosso problema é o da organização viva e, portanto, nosso interesse não estará nas propriedades dos componentes, mas sim em processos e nas relações entre processos realizadas por meio de componentes. Eles prosseguem aprimorando sua posição com a importante distinção entre organização e estrutura. Que tem sido um tema implícito durante toda a história do pensamento sistêmico. Mas não foi explicitamente abordada até o desenvolvimento da cibernética. Maturana e Varela dão a essa distinção uma clareza cristalina. A organização de um sistema vivo, eles explicam, é o conjunto de relações entre os seus componentes. Que caracteriza o sistema como pertencendo a uma determinada classe, tal como uma bactéria, um girassol, um gato ou um cérebro humano. A descrição dessa organização é uma descrição abstrata de relações e não identifica os componentes. Os autores supõem que a autopoiese é um padrão geral de organização comum a todos os sistemas vivos, qualquer que seja a natureza dos seus componentes.
A estrutura de um sistema vivo, ao contrário, é constituída pelas relações efetivas entre os componentes físicos. Em outras palavras, a estrutura do sistema é a corporificação física de sua organização. Maturana e Varela enfatizam que a organização do sistema é independente das propriedades dos seus componentes. De modo que uma dada organização pode ser incorporada de muitas maneiras diferentes por muitos tipos diferentes de componentes. Tendo esclarecido que seu interesse é com a organização e não com a estrutura, os autores prosseguem então definindo autopoiese, a organização comum a todos os sistemas vivos. Trata-se de uma rede de processos de produção, nos quais a função de cada componente consiste em participar da produção ou da transformação de outros componentes da rede. Desse modo, toda a rede continuamente produz a si mesma. Ela é produzida pelos seus componentes e, por sua vez, produz esses componentes. No sistema vivo, explicam os autores, o produto de sua operação é a sua própria organização. Uma importante característica dos sistemas vivos é o fato de sua organização autopoética incluir a criação de uma fronteira que especifica o domínio das operações da rede e define o sistema como uma unidade. Os autores assinalam que os ciclos catalíticos, em particular, não constituem sistemas vivos. Pois sua fronteira é determinada por fatores, tais como um recipiente físico, independentes dos processos catalíticos. É também interessante notar que o físico Geoffrey Thiel formulou sua chamada hipótese Bootstrap a respeito da composição e das interações das partículas subatômicas, que soa bastante semelhante à concepção de autopoiese. Cerca de uma década antes que Maturana publicasse suas ideias pela primeira vez. De acordo com Thiel, partículas que por interação forte ou hadrons formam a rede de interações nas quais partícula ajuda a gerar outras partículas, as quais, por sua vez, a geram. No entanto, há duas diferenças fundamentais entre o bootstrap de hadrons e a autopoiese.
Quadros são estados ligados, potenciais uns dos outros, no sentido probabilístico da teoria quântica. O que não se aplica à organização da vida de Maturana. Além disso, uma rede de partículas subatômicas interagindo por meio de colisões de alta energia não ser considerada autopoética porque não forma nenhuma fronteira. De acordo com Maturana e Varela, a concepção de autopoese é necessária e suficiente para caracterizar a organização dos sistemas vivos. No entanto, essa caracterização não inclui nenhuma informação a respeito da constituição física dos componentes do sistema. Para entender as propriedades dos componentes e suas interações físicas, deve-se acrescentar a descrição abstrata de sua organização e uma descrição da estrutura do sistema na linguagem da física e da química. A clara distinção entre essas duas descrições, uma em termos de estrutura e a outra em termos de organização, torna possível integrar modelos de auto-organização orientados para a estrutura, tais como os de Prigogine e de Hacking. E modelos orientados para a organização, como os de Agent e de Maturana Varela, numa teoria coerente dos sistemas vivos. Teia da Vida, Fritjof Capra.